Pessoal, bom dia, paz do Senhor, uma manhã abençoada de sábados. Eu peço a você que curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E sobre o aconselhamento é só enviar um e-mail para o e-mail fixado. A palavra de Deus ela diz assim no livro de Josué, no capítulo 14, no versículo 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como senti no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor seu Deus. Um exemplo de perseverança, um exemplo de confiança, e sobretudo um exemplo de fé. Esse é Caleb. Ele juntamente com Josué foram enviados, quando Moisés envia ali espiões para saber como seria a conquista da terra prometida, eles tinham que conquistar uma terra, e para saber como que essa terra era, as cidades que ali estavam, e Moisés ele escolhe ali 12 espias, ele elege 12 homens, um representando cada tribo, eram 12 tribos, e esses homens vão até a terra de Canaã, e ali eles observam, veem as fortificações, as defesas, os exércitos, e eles voltam com um parecer, com um relatório para Moisés. Desses 12, apenas 2 trouxeram um parecer bom, Josué e Caleb. Todos os demais entendiam realmente que a terra era boa, tinham visto que a terra tinha grandes plantações, que a terra era uma terra fértil, era uma terra boa para se viver, porém ressaltaram as dificuldades, ressaltaram as impossibilidades, ressaltaram os gigantes, ressaltaram as muralhas, os inimigos. Já Josué e Caleb, eles viram as mesmas coisas, porém focaram nos benefícios, nas bênçãos, naquilo que aquela terra oferecia de bom. Eles não ressaltaram os empecilhos, eles não ressaltaram os obstáculos, eles não ressaltaram as impossibilidades. E aqui, para nós, salta aos olhos um grande princípio espiritual sobre conquistas na presença de Deus. Nós conquistamos quando temos uma percepção de fé, quando nós olhamos para aquela situação, olhamos para tudo que estamos vivendo e olhamos com o olhar da fé, não ressaltando as impossibilidades, não ressaltando as dificuldades, mas crendo que o nosso Deus é poderoso para nos conceder vitória. E foi esse o olhar que Josué e Caleb tiveram. E foi esse o olhar que esses 2 representantes, um da tribo de Judá, o outro da tribo de Efraim, que tiveram sobre aquela situação. E o texto aqui é o exato momento onde Josué ele está ali entregando as possessões, eles já tinham conquistado a terra prometida, e aí quando ele chega para poder entregar a herança, a bênção de Caleb, Caleb ele lembra de que quando ele tinha 40 anos, Moisés enviou os espias até Cádiz Barneia para espiar a terra, e ele trouxe resposta junto com Josué, mas ele trouxe daquilo que ele sentia no seu coração. E aí ele diz: mas os meus irmãos, os outros 10 espias que subiram comigo, eles fizeram derreter o coração do povo, eles desanimaram o povo com um relatório pessimista, com um relatório negativo de incredulidade. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Esse é o grande segredo de conquistas: perseverança. Um olhar de fé e uma ação de perseverança. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo para Josué e para Caleb: certamente a terra que pisou teu pé será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor Deus. Às vezes nós olhamos o cenário da nossa vida e não entendemos por que pessoas viveram a mesma situação ou vivem situações até piores e conseguiram estabilizar e conseguiram a bênção que às vezes nós buscamos, alcançaram o milagre que às vezes nós
tanto queremos, nós não compreendemos. Porque às vezes nós temos o mesmo olhar daqueles 10 espias. Porque o nosso olhar humano limitado, o nosso olhar incrédulo, ele faz derreter o coração. Ele tira a confiança em Deus, ele impossibilita o ambiente de milagre. Já o olhar de Caleb e Josué foi um olhar totalmente oposto. Eles viram as mesmas coisas, os mesmos gigantes, as mesmas muralhas, as mesmas cidades fortificadas, os mesmos exércitos. Eles viram as mesmas coisas, as mesmas plantações, as mesmas terras. A diferença foi o olhar que eles tiveram, a percepção que eles tiveram sobre aquilo que eles estavam vendo. Quantas vezes nos processos, nos desertos da vida, eu olho e eu vejo, comparo a minha vida e comparo, e às vezes vejo a pessoa passando por coisas muito piores, mas com um ânimo muito maior, com uma motivação muito maior. Por que será? E eu fico me questionando, falando, Senhor, teve um dia que eu me recordo muito bem desse dia, eu estava achando que a minha luta era a pior do mundo, né? Eu estava realmente achando isso, porque tem dia que as coisas elas dão muito errado numa área da nossa vida. Mas tem época que as coisas dão muito errado em todas as áreas. Parece que tudo dá errado ao mesmo tempo. Eu falei, misericórdia, Senhor, eu devo ter feito alguma coisa. Eu cá comigo. E aí eu conversando com um irmão, né? E ele falou assim, eu vou te levar numa visita. Vou te levar numa visita. Você vai com a gente nessa visita, visitar esse outro irmão. A gente vai lá, supostamente para orar por ele. Mas você vai entender. A gente foi nessa visita, né? Chegamos na casa desse irmão que é um pastor. Quando nós entramos lá, né? Eu já sabia mais ou menos qual era o quadro, mas eu não sabia como ele estava. Ele tem até os dias de hoje, essa visita, esse testemunho aqui que eu estou contando, faz uns 4 anos. Mas ele tem até os dias de hoje essa doença, ele ainda está vivo. Graças a Deus o Senhor tem mantido ele com vida, porque o Senhor tem realizado uma obra através da vida dele. E ele tem uma doença chamada ELA, que é uma esclerose que a pessoa ela perde os movimentos, ela para de falar, ela para de comer, ela só respira. Ela fica presa dentro do corpo dela. Na época essa doença ainda não estava tão, né, não tinha desenvolvido tanto assim. Hoje ele se comunica que nem aquele cientista Stephen Hawking, né? Mesma máquina parece que ele tem. Ele pisca e o cursor de um mouse ele vai mexendo e vai escrevendo e a máquina vai reproduzindo o que ele quer falar. Mas na época ele ainda falava. E a gente entrou dentro do quarto dele, né? O quarto dele virou uma verdadeira enfermaria. Nós entramos lá e supostamente nós iríamos lá para orar por ele, para levar a ele um alimento, uma palavra, um fortalecimento. Resumir a história, saiu todo mundo de lá chorando, visitado pela presença de Deus, não tristes, não porque o irmão estava lá prostrado, abatido pela situação difícil do irmão, não, ele pregou. E ele não só pregou, ele pregou e orou, e tudo que ele falou. Ele não falou, olha, porque eu estou aqui, estou passando por dificuldade, coitado de mim, não. Ele deu uma palavra de fortalecimento para os nossos corações. Nós fomos até aquele lugar para alimentá-lo e saímos de lá alimentados. Um homem cheio da presença do Espírito Santo. E ele disse uma coisa que ficou no meu coração. Ele falou assim, olha, tem vindo uma multidão de pessoas aqui em casa. E todas vêm para ver como eu estou, para orar, para me dar uma assistência. E o Senhor ministrou ao meu coração que essa é uma grande oportunidade que eu estou tendo. De falar dele, de falar da palavra dele, de falar do reino dele. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E naquele dia, naquela época, eu estava vivendo esse momento onde todos os problemas eles vêm, né, na nossa vida ao mesmo tempo. E eu estava achando que era o meu problema maior do mundo. Aí eu olhei aquele varão ali naquela situação. Já falando com muita dificuldade naquela época, ele já estava falando, não conseguia falar direito. E eu conheci ele desde pequeno, foi um dos meus primeiros pastores. E eu falei, minha luta não é nada. E pior, meu ânimo não é nada. Porque o gigante dele era maior do que o meu. Porque a cidade fortificada que ele tinha que conquistar era muito maior do que a minha. E aquele varão, ele tinha ânimo.
E ele perseverou em seguir ao Senhor, como diz o texto. Caleb diz isso aqui para Josué: eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Ele perseverou. Ou seja, insistiu, não abandonou, continuou. E é essa palavra que o Senhor quer te entregar nessa manhã de sábado. Persevere, continue, insista, não abandone, mude o seu parecer e o seu olhar daquela geração toda. Nós vamos acabar, eu quero dizer isso, daquela geração que saiu do Egito. Toda aquela geração que saiu do Egito e viu o milagre do Mar Vermelho, morreu no deserto. Os filhos deles que entraram na Terra Prometida. Só teve 2 que entraram na Terra Prometida daquela geração: Josué e Caleb. Porque eles tiveram um olhar de fé, um olhar de perseverança e um olhar de conquistas. E eles tomaram posse do milagre. Porque perseveraram. Minha irmã, não sei quem está desistindo do teu lado. Meu irmão, não sei quem abandonou a fé, o Senhor. Quem esmoreceu, eu não sei quem está querendo te esmorecer, eu não sei o que estão dizendo, eu não sei o que as circunstâncias te mostram. Persevere. Eu acho lindo o que Josué e Caleb dizem. A terra é difícil, tem gigantes, tem dificuldades, tem exércitos, tem muralhas. Mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Se o Senhor se agradar de nós. Que Deus te abençoe. Que Deus se agrade das suas orações, como já tem, eu creio, para que você possa viver um tempo de conquistas na presença dEle. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus